Qual é a melhor madeira para marcenaria? E qual madeira eu uso nos meus projetos? Eu recebo esse tipo de pergunta o tempo todo. Então hoje a gente vai falar sobre madeira. Qual é a melhor madeira, como diferenciar elas, como escolher a madeira ideal para o seu projeto. O vídeo de hoje é sobre madeiras, a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas antes eu tenho um recadinho para você. Se você gosta de marcenaria criativa e quer aprender a criar, construir e vender os seus próprios objetos, você precisa se inscrever e participar da Jornada Criar e Vender Marcenaria Criativa. A jornada é um evento online gratuito que dura uma semana e no final você já sai podendo fazer a sua primeira renda extra com marcenaria, com o objeto pronto, sabendo vender e precificar o seu objeto. E para se inscrever na jornada gratuitamente é muito simples, o link para isso está aqui embaixo na descrição. Clica lá, põe seu e-mail e entra no grupo de WhatsApp. Agora sim, vamos embora para o vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é diferenciar madeiras maciças de compostos de madeira. Bom, compostos de madeira são o MDF, MDP, OSB e até o compensado. O compensado, eu abro um pouquinho mais de exceção para ele porque ele se comporta de forma muito parecida com a madeira. Então eu meio que uso ele nos meus projetos e uso quase como se fosse uma madeira mesmo. Agora, os outros compostos eu não uso e não vou falar sobre, beleza? Mas eu precisava fazer essa diferenciação porque muita gente não conhece, não sabe a diferença, não sabe o que é realmente uma madeira maciça e o que é um composto de madeira. Agora sim, o que diferencia uma madeira da outra? O que você tem que levar em consideração na hora de escolher uma madeira para fazer o seu projeto? Bom, tem alguns pontos aqui. Primeiro, algumas características físicas, como por exemplo, a cor e digamos que a textura da madeira, né, o desenho da madeira. Você está vendo aqui, ó, diversos tipos de madeira. E dá para ver que existe uma diferença enorme já na cor e no desenho da madeira, né? Existem madeiras mais amarronzadas, essa daqui é um pouquinho mais clara, mais rosada, né? Elas já estão reutilizadas, então às vezes alguma outra está escondendo um pouco a cor. Como essas duas aqui, elas estão cheias de marca de serra. Mas tentando ignorar isso, a gente consegue ver aqui nessa madeira, por exemplo, um padrão de veiado, de rajado de veios muito forte, né? Já nessa daqui não tem tanto, né? Nem todas as madeiras aqui eu sei exatamente quais são, eu sei a maioria, tá? Porque como eu falei, são reaproveitadas e galera, existem uma infinidade, eu acho que mais de 5.000 tipos de madeiras no Brasil. É impossível a gente conhecer todas, tá? Ninguém consegue fazer isso de forma exata. Mas a maioria a gente tem algum conhecimento. Então, por exemplo, a madeira mais utilizada, que é o pinus atualmente, para diversas coisas. O pinus vem entrando na marcenaria aos poucos, mas ele, antigamente, há um tempo atrás, ele não era usado para fazer móveis, para fazer objetos, não. Ele era usado para construção civil, é usado para fazer compensados e MDFs e outros compostos de madeira também, beleza? Mas, por exemplo, ó, aqui a gente tem um pinus mais comum. Já esse daqui, ó, nem sempre a gente vê um pinus com esse corte. Não sei se dá para ver o topo daí, mas os veios se organizam aqui, se posicionam de forma diferente porque foi um corte completamente diferente. Eu não sei se vai dar para ver daí, ó, mas essa tatuagem aqui que eu tenho, ela é exatamente isso. São 4 tipos de corte, né, de forma de organizar o corte num tronco. Isso daqui é como se fosse um tronco de árvore visto de cima. Então isso aqui acontece e a gente tem resultados diferentes da madeira. Então ela ganha assim um desenho diferente. Olha como esse pinus aqui é bonito, ó. Também peguei ele para mostrar. Essa parte que talvez é um pouquinho mais comum, assim, né? Não sei se com tantos veios, mas essa daqui já bem mais presente. Então, a primeira diferença é essa. E o que isso vai implicar? Vai implicar no resultado final de aparência direta do teu projeto, na estética do seu projeto. Então, às vezes, você escolhe fazer um projeto que é mais avermelhado. Olha como essa madeira aqui é avermelhada. Ou então é mais marrom escuro, ou então isso e aquilo. Você pode combinar algumas madeiras também, né? E vai dando todo um charme no seu projeto. Mas a característica mais importante, na minha opinião, na hora de escolher uma madeira, é a densidade. Na verdade, a densidade se organiza em 3 grupos. Baixa densidade, média densidade e alta densidade. Grosseiramente, são madeiras leves, médias e pesadas, né? Madeiras macias, muitas vezes, madeiras mais ou menos e madeiras duras, né? Então a gente tem mais ou menos essa classificação, só que a gente trata da densidade da madeira. E a densidade ela vai permear várias coisas, como por exemplo a resistência da madeira. Influencia muito na resistência, tanto resistência física, muitas vezes de resistência ao intemperismo, né, a mofo, esse tipo de coisa. É por isso que você vê muitos móveis antigos super, hiper pesados. Porque antigamente as coisas meio que eram feitas para durar, né? A gente sabe muito bem disso. Hoje em dia já não tem tanta essa preocupação. As coisas são mais vai, estraga, é vida útil, a gente troca. Mas antigamente tudo que era feito para durar bastante, para durar a vida inteira.
Então, os móveis, muitas cadeiras, mesas eram super pesados porque eram feitos de madeiras de alta densidade, porque aquilo ali vai durar a vida inteira. Dificilmente alguma coisa vai conseguir estragar uma madeira de alta densidade. Mas, em compensação, os móveis são muito pesados. E aí, quem quer um negócio, uma cadeira super, hiper pesada que você não consegue manusear, não combina com a vida de hoje em dia. Então, esse tipo de coisa, a densidade, por exemplo, vai implicar não só na resistência, mas também no peso, obviamente, né, do seu objeto. Então, se você faz uma cadeira de baixa densidade, ela tem algumas limitações ali, por exemplo, você não pode botar no tempo, você não pode tratá-la de qualquer maneira, senão ela vai estragar rápido. Mas se você tratá-la direitinho, ela dura muito tempo sim. Já uma cadeira de média densidade, na minha opinião, ela já encaixa mais ali com a ideia de uma cadeira, né? Ela vai durar o tempo que tiver que durar, a vida inteira, mas ela não vai ser tão pesada, né, feita de uma madeira de alta, que você não consiga mexer para lá e para cá, limpar a casa, né? Aquele negócio faz um barulhão danado. Então acho que é importante a gente entender o projeto, né? Qual é a função daquele projeto, o que ele precisa, para a gente conseguir escolher as melhores características das madeiras, que vão conseguir suprir aquelas demandas daquele projeto. Como eu falei, a densidade ela tem uma ligação muito forte com a resistência da madeira. Mas quando a gente fala, por exemplo, de resistência ao tempo, tem madeiras que mesmo com uma boa densidade, mesmo de média e alta densidade, elas não se encaixam muito bem com as características do tempo. Ela acaba rachando, porque pega sol, pega chuva, pega sol, pega chuva, e ela não se encaixa muito bem. Então, se você vai fazer um projeto que ele vai ficar exposto no tempo, procure saber quais são as madeiras que se encaixam melhor aí na sua região. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem madeiras como o maçaranduba, o ipê, que eles vão bem em contato com o tempo. Tem outras madeiras que não vão tão bem assim e não é interessante você usar, porque você provavelmente vai ter problema mais para frente. Outra situação também é esse projeto que você está fazendo vai entrar em contato com alimento. Se for esse caso, existem madeiras específicas também para isso. Por quê? Porque aquele projeto, né, seja uma gamela, uma tábua de servir, uma tábua de corte, ela vai toda hora estar em contato com a água, ela vai estar toda hora sendo lavada. Então, algumas características também são necessárias naquele projeto. A madeira não pode ter cheiro e gosto, né, principalmente gosto, né, tem que ser uma madeira mais neutra mesmo. Ela não pode rachar muito. Então, tem algumas coisas que aquele projeto que vai ter contato com o alimento também tem que ter. Agora, se o seu projeto está sendo direcionado para o mercado, ou seja, você está fazendo um objeto para vender ele, para fazer uma renda com esse objeto, tem outras coisas que você tem que pensar, como por exemplo, se a gente faz um projeto de pinos, bem interessante, está muito na moda essa madeira, está sendo bastante valorizada, mas o projeto nunca vai ter o mesmo valor agregado se você faz uma madeira densa. Imagina que você vai comprar alguma coisa e chega na loja e aí você pega, sei lá, um relógio ou alguma coisa desse tipo. Você pega na mão e um relógio é leve pra caramba. Aí você pega outro, o relógio é pesadão. Qual que você sente que tem mais qualidade? O mais pesado, né? Porque parece que tem mais material ali, foi, né, investido mais dinheiro para o negócio ser mais durável. E essa sensação também é passada através da madeira, né? Não só no peso, mas também na cara. Como eu falei, o pinus ele é uma madeira que anteriormente não era para marcenaria. Então, apesar dele ter o seu lugar no mercado, o mesmo objeto feito das duas madeiras, você vai ter um valor agregado muito maior com uma madeira mais escura e mais densa, tá? Isso aí é praticamente inegável. Pensa só, se você vê o mesmo objeto com essas duas madeiras, você não vai ter a sensação de que esse daqui é mais caro? Então, todas essas características você vai levar em consideração na hora de escolher a madeira para o seu projeto. Agora, uma coisa que acontece muito naturalmente é a gente reaproveitar a madeira. É ou não é? Você não é uma das pessoas que reaproveita a madeira? Que tá passando na rua, vê uma caçamba, ou vê uma obra, ou vê alguma coisa assim que tem uma madeira ali, você vai lá e cata? Eu fiz isso muito tempo da minha vida, eu já enchi tudo que eu podia de madeira, onde eu podia botar, eu tenho madeira reaproveitada, e é muito interessante, vale muito a pena, porque você encontra desde pinos até madeiras densas, de alta qualidade, madeiras nobres inclusive. Por exemplo, o que você acha que é essa madeira aqui? É uma canela. Eu encontrei essa madeira porque era um dormente de porta e eu encontrei ela numa caçamba. Então eu já fiz vários objetos com essa madeira e com muitas outras aproveitadas e tem um valor agregado imenso. Além de ser uma madeira de qualidade, ela tem uma história, tá? Mesmo que você reaproveite, por exemplo, o pallet, né, para fazer seus objetos de pallet, que geralmente é feito de pinos e eucalipto, que é essa daqui, você tem um valor muito interessante ali porque você reaproveitou aquela madeira, você deu vida àquela madeira, você impediu que uma coisa fosse para o lixo e deu um significado novo para ele. Então isso tem valor sim, você só precisa conseguir comunicar isso para a pessoa que está comprando o seu objeto. E agora, qual é a melhor madeira de todas? Qual é a que eu mais uso no meu projeto? Deixa eu responder essas duas perguntas para você. Primeiro, você viu que não existe madeira melhor de todas, cada madeira se encaixa com um tipo de projeto diferente. Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa para dentro da minha casa, o estilo ali daquele ambiente combina com a madeira pinos e aquele projeto não vai pegar sol, não vai pegar chuva, eu tenho certeza que eu vou fazer um projeto legal pra caramba de pinos
e ele vai durar a vida inteira, certo? Porque não tem motivo para aquele projeto se estragar, se deteriorar, esse tipo de coisa. Agora, se eu acho que aquele ambiente não combina muito com pinos, eu posso usar uma madeira de outra cor, mais escura, mais avermelhada. Então você usa essas características que a gente falou aqui. Por exemplo, o meu projeto vai ter contato com o alimento? Não, então não preciso me preocupar com isso. Meu projeto vai ter exposição ao sol e à chuva? Não, então não preciso me preocupar com a resistência ao tempo. E aí você já vai abrindo mais o leque de possibilidades de madeira. E aí vem aquela outra coisa. Que madeira que eu tenho disponível aqui na minha casa, na minha oficina? Será que eu quero fazer com ela? Sim, não. Ah, quero uma madeira mais marrom. Vai na madeireira e pede uma madeira mais marrom. Já que você não tem restrição no seu projeto, vê que madeira é marrom, faz o orçamento e vê se você quer pagar. Porque aí também tem um preço para levar em consideração, como a gente também falou aqui. E qual é a madeira que eu mais uso? Bom, eu vou te contar duas situações. Primeiro, na época que eu tinha minha marca de produtos. Eu usava tudo que era tipo de madeira reaproveitada de tudo quanto é cor, porque eu fazia muito mistura de madeira, né? O que a gente chama de marchetaria. Eu misturava madeira de várias cores diferentes, aqui eu achava que desse uma boa mistura, para compor os meus objetos. Então eu usava de tudo. Nesse momento, atualmente, eu uso muito pinos. Por quê? Porque eu quero fazer um objeto com um pouco mais de velocidade, né? Eu quero mostrar que dá para fazer com madeiras simples também, porque as pranchas e pedaços de pinos que eu tenho aqui em casa, eles estão aparelhados, ou seja, eles estão novos. Eu comprei na madeireira, eles estão perfeitos para usar, então eles são mais fáceis também de trabalhar, de começar a usar do que uma madeira maciça dessa daqui. Fora que eu tenho vários pedaços e tamanhos, eu tenho prancha disso daqui, então eu tenho mais variedade de pinos, ele é uma madeira mais fácil de trabalhar, eu acabo usando mais ele. Mas não quer dizer que em vários objetos eu não use outro tipo de madeira. Por exemplo, outro dia eu usei essa aqui, ó, para fazer um chaveiro aqui para minha casa. Né? Outro dia lá eu usei uma madeira muito similar a essa, um pedaço de madeira muito parecido com essa, que eu acho que não era eucalipto, mas era uma madeira também leve, mas um pouco mais amarronzada, num tom dessa daqui mais ou menos. Então depende do projeto, né? Como eu falei, atualmente eu uso muito pinos porque eu tenho aqui, porque é fácil de trabalhar. Uso muito compensado também, tá? Para fazer alguns projetos, para fazer algumas gambiarras, para fazer muita coisa assim, tipo também meio improvisada, ou que eu não preciso ter muito estética envolvido. Uso bastante o compensado também. Então essas são as madeiras que eu mais uso, mas depende da ocasião, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma leva de IP ou outras madeiras aparelhadas, eu iria usar um pouco mais. Confesso que nem tanto, porque o IP, por exemplo, madeira bem dura, ele é muito mais difícil de trabalhar com ferramentas manuais. E eu uso muito atualmente só um arco de serra, só uma ferramenta manual ou outra, lixamento na mão. Então essa madeira aqui realmente já leva muito mais tempo para fazer isso. Beleza? Bom, eu espero que eu tenha respondido as suas dúvidas, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever na jornada, a gente vai falar mais sobre madeira. Eu vou te dar uma relação de madeiras que pode ir com o objeto que a gente vai construir na jornada. E não esquece, você já vai sair de lá com tudo pronto para fazer sua primeira renda extra. O link está aqui embaixo na descrição, não deixe de fazer isso, a gente se vê lá. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!